A referência explícita de Lutero à parábola do bom samaritano é significativa, ainda mais porque ela subjaz a várias elaborações importantes de Agostinho de Hipona sobre a vida cristã como um processo de cura, a igreja como um hospital e a graça como um remédio. Fieri est justificatio. A justificação é um processo em progresso. A afirmação de Lutero está vinculada à sua crítica das abordagens aristotélicas à justificação baseadas na aquisição do hábito da justiça. Para Lutero, a justificação não é um estado, é um processo de transformação. No entanto, essa compreensão transformacional ou curativa da justificação não impede Lutero de falar de uma mudança na forma como os crentes são vistos por Deus. A justificação realmente pode provocar uma mudança no crente. Ela também provoca uma mudança no status do crente coram Deo. Lutero interliga claramente as noções de uma mudança intrínseca da natureza do crente e de uma mudança extrínseca no status do crente coram Deo, considerando-as aparentemente como os dois lados de uma mesma moeda. Assim, em suas preleções sobre Romanos, Lutero argumenta que os crentes são considerados ou avaliados como justos por Deus devido à sua confissão dos pecados e seu desejo de serem justos. Isso é consistente com seu argumento de que os seres humanos precisam primeiro confessar sua injustiça e então humilhar-se perante Deus a fim de serem renovados e exaltados. Mesmo que esta passagem possa ser interpretada como uma indicação de uma noção de uma justificação forense, ela pode ser interpretada mais plausivelmente dentro do contexto de uma modificada teologia transvaluativa do Pactum, como a da Via Moderna. O que Lutero quer dizer é que o crente realmente é um pecador e que ele sabe disso. Dentro do contexto do Pactum, isso permite a Deus tratar esse fiel como um justo prolepticamente, em antecipação do resultado final do processo da transformação. O julgamento de Deus antecipa, assim, um estado de perfeição após o crente ter completado um prolongado processo de justificação por Deus. Fieri est justificatio. A compreensão de Lutero da natureza da justificação pode, então, ser vista como essencialmente, se não completamente, agostiniana a essa altura. Embora sua ênfase crescente no status da humanidade coram Deo seja claramente acompanhada por conceitos potencialmente declaratórios ou avaliativos da aceitação divina, preparando assim os fundamentos para abordagens mais forenses à justificação. No entanto, esta não é a história toda. Os pontos de vista de Lutero em relação à justificação envolvem mais do que apenas a compreensão de sua natureza. E quanto ao processo pelo qual ela ocorre, existem duas boas razões para sugerir que Lutero não permanece dentro da matriz teológica compartilhada por seu tempo, mas que ele desenvolve uma teologia da justificação que só pode ser descrita como uma criação do próprio Lutero. A primeira dessas razões diz respeito à adoção do servum arbitrium, que vai muito além das afirmações de Agostinho sobre a incapacitação do arbítrio humano pelo pecado. A segunda e mais importante razão diz respeito ao desenvolvimento do conceito da Justitia Christi aliena, inquestionavelmente um dos aspectos mais originais e criativos da doutrina madura da justificação de Lutero. Esse conceito surge pela primeira vez nas preleções sobre Romanos de 1516 e 1515 e analisaremos agora a sua importância. As origens do conceito de Lutero da justiça externa de Cristo precisam ser encontradas em sua compreensão holística da natureza humana. Em específico, Lutero argumenta que a carne, caro, e o espíritos não devem ser vistos como uma faculdade inferior e a superior, mas como descrições da pessoa como um todo sob perspectivas diferentes. Assim, caro não designa a natureza inferior da humanidade, mas deve ser compreendido como a humanidade em sua totalidade, totus homo, quando vista como voltada para si, homo incurvatus in se, em seu egoísmo irreprimível e sua alienação radical de Deus. Semelhantemente, espíritos deve ser compreendido como referência à humanidade como uma totalidade em sua abertura para Deus e as promessas divinas. Para Lutero, a justificação se refere à pessoa completa, à carne e ao espírito. Apesar de o indivíduo depositar sua confiança nas promessas de Deus, ele, mesmo assim, permanece um pecador. O totus homo não pode ser parcialmente justo, coram Deo.
Uma vez que se compreende esse ponto, o ponto de vista de Lutero sobre a justificação se encaixa perfeitamente. Deus aceita a humanidade em sua totalidade, não apenas um aspecto da natureza humana. O totus homo é assim, et peccator simul, um pecador internamente e mesmo assim justo aos olhos de Deus. A descoberta característica de Lutero de que os crentes são ao mesmo tempo justos e pecadores é o resultado direto da sua teologia do totus homo, que pode ser visto coram Deo e coram hominibus. O crente é justo coram Deo, embora essa justiça não possa ser detectada empiricamente. O cristão é assim um pecador in re, mas justo in spe. A justificação trata do início de um processo transformativo, cujo fim último providencia a base para o julgamento divino proléptico sobre o qual ela se baseia.